professor, a qualquer momento, tirar sua dúvida, tá? Pronto, Ali está pessoal. contigo. Valeu antes. Tá bom o áudio aí, o vídeo. Tá tudo certo, né? Eu vou acompanhar vocês aqui, estou acompanhando o dispositivo aqui. Mas antes da gente começar a aula de hoje, aí se tiver alguma intervenção para fazer e tal, pode abrir o microfone aí e entrar na aula. Qualquer coisa, manda aqui, eu vou acompanhar o chat aqui também, aí a gente vai se comunicando, beleza? Antes de a gente começar a aula de hoje, eu vou fazer uma revisão com relação ao conteúdo da aula anterior, né, de sábado anterior. A gente iniciou a aula do sábado anterior trazendo algumas questões sobre a prisão em flagrante. Foi bom porque eu pude sanar algumas dúvidas que ainda pairavam aí na mente dos senhores com relação à prisão em flagrante. Mas eu creio que, com relação à prisão em flagrante, a gente fechou bem e a gente caminhou bem. Então, pessoal, vocês precisam estar, como eu já falei e vou repetir novamente, vocês precisam estar, nesse momento, criando um caderno top, né? Eu falo caderno, mas tem alguém que está digitando aí, tem alguém que está escrevendo numa folha de papel ofício, né? Mas vocês precisam estar documentando. Então, a gente vai avançando e vocês vão documentando tudo. Porque vai ser importante demais para vocês fazerem aquela revisão de prova, né? Para estar fazendo os simulados e aí ter uma fonte de consulta e repetir esse caderno até a exaustão. Essa é a forma que vocês devem se portar durante todos os nossos encontros, né? Para aí vocês terem aí uma base muito forte em direito penal, processo penal e constitucional e administrativo, né? A gente tem alguns pontos que a gente vai implementar aí no próximo módulo e vai ficar um conteúdo muito denso e que vai garantir aí 80% da sua de prova de carreira policial qualquer que você vai fazer. Então, você vai dar aquele ajuste lá em português, assim, lógico, e vai ficar muito bem para estar pronto para passar em qualquer concurso aí das carreiras policiais. Então, é o seguinte, a gente falou sobre a prisão em flagrante, né? E na aula passada a gente introduziu o tema prisão preventiva e prisão temporária. Então, é o seguinte, vou fazer a revisão da aula passada e a gente já dá continuidade a esse tema, beleza? Então, na aula passada, eu comecei falando que a regra, como a gente estudou lá nos princípios do processo penal, lá no módulo 1, a gente estudou que a regra é o agente permanecer solto durante toda a persecução penal. E a regra é essa, exatamente. Por quê? Isso decorre do princípio da presunção de inocência. Esse princípio da presunção de inocência está lá no artigo 5º, 659, ele vai dizer que ninguém é considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Então, o trânsito e julgado da sentença penal condenatória que vai estabelecer a culpa do sujeito. Por isso, a regra é que ele permaneça toda a persecução penal solto, né? E a exceção? A exceção, a gente já estudou duas, né? A gente estudou duas exceções quando eu falei lá das espécies de prisões, e quando a gente começou iniciando, eu falei da prisão disciplinar, né? Que é a prisão militar, a gente trouxe como exemplo, e da escusa voluntária do pagamento de prestação alimentícia, que é a prisão civil. Então, essa prisão civil, ela pode ser feita quando o sujeito, ele voluntariamente se esquiva de pagar essa prestação alimentícia. Então, é uma prisão civil. A gente deixa essas duas prisões no lado e passa a análise da prisão processual, que também é chamada de prisão cautelar, que também é chamada de prisão provisória. Então, essa prisão provisória, ela se divide em prisão preventiva e prisão temporária. Eita, agora eu me confundi. Não confundi, não. Você vai estabelecer o seguinte, a prisão provisória, que é sinônimo de prisão cautelar, então a banca, ela gosta de brincar com esses sinônimos e confunde a cabeça de vocês. Então, vocês entendem o seguinte, prisão provisória, também chamada de prisão cautelar, prisão processual. Prisão provisória, prisão cautelar e prisão processual. Deu para entender isso? Que esse é o gênero, são 3 sinônimos que adoram cair em prova. A gente vai resolver algumas questões e vocês vão ver como isso confunde na hora de você resolver a questão, na hora do jogo ali, né? Porque o treino é treino e o jogo é jogo. Na hora de fazer as questões é que vem todas essas dúvidas. Então, vocês
como eu sempre falo, a gente vai fazer os inputs. O que é input? Ele é a gente efetivamente aprender, né? Por videoaula, por leitura, né? A gente lendo o PDF, vendo a videoaula. Então, tudo que a gente vai absorvendo ali, ouvindo um podcast, vendo uma palestra, então, aquilo que a gente vai absorvendo, a gente está fazendo esse processo de aprendizagem, o input. E o output é efetivamente fazer. Então, quando a gente vai fazer nosso resumo, fazer questões, fazer simulados, explicar para alguém o tema, esse output é aí onde a gente vai solidificar e vai efetivamente aprender. Então, quando a gente vai fazer as questões, a gente se confunde com esses termos. Então, o que é que vocês... Eu vou repetir de novo. Prisão processual, prisão cautelar, também chamada de prisão cautelar, ou prisão provisória, é o gênero, das quais são espécies a prisão em flagrante, que a gente já viu, e a gente discutiu aquela natureza jurídica, né, da prisão em flagrante, se é pré-cautelar ou se é uma prisão cautelar. A gente vai fazer análise aqui mais minuciosamente da prisão preventiva e da prisão temporária. Beleza? Beleza. Vamos rememorar a prisão preventiva. Vamos rememorar. Onde é que ela está prevista? Ela está prevista no artigo 311, que é a legitimidade, né? O 311 traz a legitimidade do delegado de polícia representar pela prisão preventiva e traz a legitimidade do Ministério Público em requerer essa prisão preventiva. E os requisitos da prisão preventiva, ele está no artigo 312 do CPP. No artigo 312 do CPP. Eu trouxe o artigo aqui. A gente vai ler, eu vou explicar lá a linha por a palavra por palavra, para que isso fique bem memorizado na mente de vocês. Então, os requisitos, a gente viu que esses requisitos não precisam ser cumulativos. Por que não precisam ser cumulativos? Porque presentes um desses requisitos já pode ensejar a representação, o requerimento por parte do Ministério Público, representação pelo delegado ao juiz pela prisão preventiva do sujeito. E a gente viu também que, conforme a modificação do pacote anticrime, não se pode mais o juiz decretar de ofício a prisão preventiva. E aí a gente falou daquela celeuma que se tem no âmbito dessa decretação de ofício pelo magistrado. Entendeu? Vamos caminhar aqui. Então, quais são esses requisitos ali? O primeiro requisito, o mais frequente de todos. Pronto, Abdias me diz assim, ó, como é que é feita essa prisão cautelar? Abdias, essa prisão cautelar, a prisão temporária e a prisão preventiva, ela pode ser feita da seguinte forma. Na primeira fase da persecução penal, que é no âmbito do inquérito policial, o delegado de polícia, ele percebendo que, no caso concreto, o imputado, ele cai naqueles requisitos da prisão preventiva. E que requisitos são esses? Para manutenção da ordem pública. Esse é o mais comum. E o que seria essa manutenção da ordem pública? Esse requisito da manutenção da ordem pública. Como é que a gente vê ele no caso concreto? É quando o indivíduo solto, ele permanece cometendo novas infrações penais. Então, o indivíduo está solto durante a persecução penal na primeira fase, né? Vamos lá, a gente está pensando aqui nessa fase administrativa da persecução penal, que é o inquérito policial. Então, o indivíduo está solto lá e está praticando novas infrações penais. E, se ele continuar solto, eu trago um risco gigantesco para a coletividade, né? Porque ali ele está praticando novos crimes e está atingindo bens jurídicos, né? Bens jurídicos tutelados da coletividade ou de terceiros. Então, o delegado de polícia vai representar o juiz pela sua prisão preventiva, com base na manutenção da ordem pública, nesse requisito da manutenção da ordem pública. Deu para entender? Isso é um dos requisitos. O próximo requisito, que é para manutenção da ordem econômica, é a mesma coisa da manutenção da ordem pública, só para os crimes na ordem econômica. Só para os crimes na ordem econômica. Aí, deixa eu tirar uma dúvida, para a gente não avançar muito. A gente está estudando prisão, né? Prisão preventiva e prisão temporária. No caso, a prisão processual ou cautelar ou provisória, que é a prisão em flagrante, né? E ainda temos a prisão preventiva e a prisão temporária. No caso, são 3 tipos de prisões. É isso? Não. A prisão provisória ou cautelar, ela é gênero, né?
provisória Ou processual. ou processual. Provisória, Certo. processual ou cautelar é gênero. Das quais são espécies a prisão temporária, que ela é prevista na lei específica, a lei 7960 de 89, é a prisão temporária. E outra espécie de prisão provisória é a prisão preventiva, que é prevista no 311, 312, 313 no CPP. Deu para se situar aí? É importante que você se situe dessas duas espécies de prisões, para a gente ter ideia do instituto que a gente vai aprofundar agora, entendeu? Vamos lá, se tiver mais dúvida, pode ir falando aí, que a gente vai tentando organizar a mente de vocês. Pronto, a Abdias já falou que entendeu melhor. Então é isso. Um dos requisitos, o primeiro requisito, a gente já viu que o primeiro requisito da prisão preventiva, que ele está lá no 312, que é a manutenção da ordem pública. E o que é manutenção da ordem pública ali? É justamente o fato de o investigado ele estar solto cometendo novas infrações penais. Aí entendi o que é ordem pública. E qual é o próximo requisito ali? É a manutenção da ordem econômica. Mesma coisa da ordem pública, sendo que para os crimes financeiros, processual, provisória, cautelar ou processual. Isso aí é o gênero. E são sinônimos, né? Provisória, cautelar ou processual. Beleza, Jaque? Pegou aí? Então vamos lá. Então, a manutenção da ordem financeira, da ordem econômica, né? Para a manutenção da ordem econômica, quando o delegado de polícia ou o membro do Ministério Público representa, o membro do Ministério Público requer, né? E o delegado de polícia representa pela prisão preventiva, com base na manutenção da ordem econômica, é quando os crimes investigados é crimes contra a ordem financeira, é crime contra a ordem tributária, é crimes contra a economia popular, é crimes contra o sistema econômico como um todo. Então, quando aqueles investigados, eles soltos, continuam, existe essa potencialidade deles continuar praticando novas infrações penais contra a ordem econômica e financeira, o delegado ou o promotor requerendo e o delegado representando, vai representar o juiz e o delegado pela prisão preventiva com base no requisito da manutenção da ordem econômica. Deu para entender? Beleza. E qual o próximo requisito? Qual o próximo requisito? O próximo requisito é justamente para assegurar a aplicação da lei penal. O próximo requisito que se pode representar por uma prisão preventiva é para assegurar a aplicação da lei penal. E quando é que eu vejo isso no caso concreto? Vocês vão entender o seguinte. Para o delegado representar por essa medida, né, de prisão preventiva, é quando, com base para assegurar a aplicação da lei penal, é quando o investigado tem potencialidade de fugir do país, né? Então, ele, com o delegado ali no bojo do inquérito, né, colhendo elementos de informação, ele percebe que existe uma possibilidade muito forte de o investigado fugir do país. E aí vai prejudicar a aplicação da lei penal, né? A lei penal ela vai perder sua eficácia. Por quê? Porque existe essa possibilidade do imputado fugir do país. E como é que eu visualizo na investigação ali que o imputado vai fugir do país e vai se excusar de que o Estado possa aplicar a lei penal em seu desfavor? É quando, por exemplo, o imputado começa a vender os bens, né? É quando o imputado ele compra passagem internacional, né? Ele compra imóvel em outro país, né? Esses países geralmente que não têm acordo de bilateralidade com o Brasil, né? Que não tem acordo de extradição, não tem acordo internacional. Então, essa potencialidade de o investigado fugir do país vai ensejar a representação do delegado ou requerimento por parte do Ministério Público que vai dar ensejo à sua prisão preventiva. Então, a gente falou da manutenção da ordem econômica, falou da manutenção da ordem pública, falou para assegurar a aplicação da lei penal, que é justamente nesse caso que o imputado pode fugir do país e não ter
não ser aplicado contra ele a lei penal. E um dos casos que também, depois da ordem pública, o que mais acontece na praxe policial é nos casos em que o imputado ele passa a perturbar a persecução penal. Eita, e o que é isso? Que é justamente a literalidade do artigo 312, né? Ele vai dizer que é para assegurar a persecução penal. Como é que eu asseguro a persecução penal? É quando o imputado ele está solto, mas ele continua ameaçando as testemunhas, né? Ele começa a ameaçar as vítimas, ele destrói provas, ele perturba a persecução penal ali, como se usa do seu poder econômico, muitas vezes, né? Do seu poder de influência para tumultuar a persecução penal. Deu para entender, pessoal? Os 4 requisitos da prisão preventiva. Então, presente um desses requisitos já é suficiente para ensejar da sua prisão preventiva. Beleza? Deu para entender? Pronto. Então, quando a gente fala nesses requisitos, né? Manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal, assegurar a persecução penal, né? Garantir a persecução penal, a gente trata dos requisitos da prisão preventiva. Mas os pressupostos, né, de admissibilidade, também é importante a gente observar que teve modificação com o pacote anticrime, que é que não se pode decretar uma prisão preventiva quando o crime investigado, a pena máxima desse crime é inferior a 4 anos. Então, se a pena máxima do crime investigado for inferior a 4 anos, não se pode decretar a prisão preventiva em desfavor daquele investigado. Deu para entender? Então, eu só posso decretar a prisão preventiva. Isso é pressuposto de admissibilidade lá do artigo 313. Do artigo 313 vai ter esse pressuposto de admissibilidade, dizer que a prisão preventiva ela só pode ser decretada nos crimes dolosos. Olha só a previsão. Tem que ser crime doloso. Então, eu não posso decretar uma prisão preventiva quando o crime investigado é uma contravenção penal. Eu não posso decretar uma prisão preventiva quando o crime investigado é um crime culposo. Isso é a maioria da doutrina. Tem entendimento minoritário que admite em alguns crimes culposos, mas você não leva isso para a prova. Você vai levar para a sua prova, que não se pode decretar prisão preventiva em desfavor do imputado que é investigado por crime culposo ou por contravenção penal. Beleza? E se a pena máxima combinada ao crime é inferior a 4 anos. Não se pode decretar a prisão preventiva. Beleza? Beleza. Então, vamos avançar aqui. Eu vou trazer agora um apanhado bem rapidinho da prisão temporária. Se a gente conseguiu, né? Se a gente conseguiu entender a prisão preventiva, eu vou avançar um pouquinho para a prisão temporária e a gente vai caminhar aqui nos slides, lendo a letra da lei, né? Eu vou trazer a letra da lei, a gente explica a letra da lei para vocês. Eu vou trazer também um pouco de jurisprudência, né? A gente vai ver como que a jurisprudência está se posicionando com relação a essas mudanças. E eu confio que vocês mais ou menos entenderam como funciona a prisão preventiva. Beleza? Beleza. Então, vamos para a prisão temporária. A prisão temporária, pessoal, ela é teoricamente mais simples. Por que ela é teoricamente mais simples? E eu já trago as distinções entre a temporária e a preventiva. Por que ela é mais simples? Porque a prisão temporária, ela é exclusiva da persecução penal na primeira fase. Então, você vai perceber que a prisão temporária é a prisão do delegado, é a prisão da Polícia Civil. É a prisão que geralmente vai ser decretada, geralmente não. No artigo 1º, inciso 1, da Lei 7960 de 89, que é a lei que disciplina a prisão temporária, ela, no inciso 1, vai dizer que a prisão temporária ela tem que ser imprescindível para as investigações. Ou seja, não pode, e eu vou dizer de novo, olha a negativa das minhas palavras, não se pode decretar uma prisão temporária na fase do processo. Deu para entender? Então, a fase que se pode decretar essa prisão temporária é somente na fase investigativa. Somente na fase investigativa. Então,
Eu só decreto a prisão temporária se ela for imprescindível para a investigação.